E eu gostaria neste momento de falar da palavra de Deus, tratando das lembranças que nós temos que ter para a nossa eternidade. E nós sabemos que o ser humano ele é muito estranho, ele guarda lembranças que não faz bem e não guarda lembranças que fazem bem. Você já percebeu que se alguém fizer um bem para você, às vezes você esquece, mas se alguém te chatear, você nunca esquece? É mentira ou é verdade? Você já percebeu que coisas maravilhosas que aconteceram com você, rapidamente você esquece? E coisas desagradáveis e chatas sempre estão na tua memória? Alguém aqui já percebeu essa realidade? Porém, sabendo disso, sabendo da nossa mente, o Criador da nossa mente, o Senhor eterno, Ele sabia que nós teríamos que tratar isso. E Ele deixa textos maravilhosos e importantíssimos para nós. Porque nós às vezes temos lembrança daquilo que não é eterno, que é passageiro. Por exemplo, todo mundo quer sempre lembrar da senha do cartão. E é lógico, você tem que lembrar. Guarda essa lembrança, essa memória do acesso que você tem à sua conta. Alguns se preocupam em lembrar a senha do Wi-Fi, porque não pode ficar desconectado, ele tem que saber, porque ele tem que ter em memória qual é a senha que lhe dá acesso ao mundo virtual do ambiente que ele está. Algumas pessoas não conseguem deixar de se preocupar ou de buscar lembrança, memória dessas coisas. Porém, nós precisamos, como cristão, como cristã, termos lembranças para a eternidade, lembranças que nos levem à eternidade. E Jesus Cristo é o caminho, Ele é a porta da vida eterna. Ele diz que Ele é a porta. Ele nos dá a vida eterna, uma vida que não passa. Amém? E nós precisamos ter algumas lembranças em nossa mente. E eu louvo a Deus porque a igreja está disposta, e muitos, talvez, eu quero crer, né? Eu creio, Senhor, eu creio, que a igreja toda está envolvida, está lendo a Bíblia todos os dias, anotando, se não está anotando, pelo menos está lendo todos os dias, conforme nós distribuímos esse material, e mesmo que você não recebeu, corre, você ainda pode. Ah, pastor, mas eu não consigo ler a Bíblia toda, então começa a ler o Novo Testamento, termina o Novo Testamento esse ano. Começa a ler Salmos, irmãos, eu estou em Salmos. Salmo ele é terapêutico. Você sabia que o livro de Salmo, ele é o Prozac de Deus, ele é o escitalopram de Deus, ele é o calmante de Deus. Salmo é o provérbio, é o divã de Deus. Tem gente que às vezes está escrava de angústias, de coisas, porque não está lendo os Salmos, orando os Salmos, vivendo os Salmos. Agora, quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, nós tiramos aquilo que nós precisamos, porque é a palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã que está lendo, continue lendo em nome de Jesus. E sobre lembrança, eu quero aqui destacar um verso que hoje é adequado por ser ceia, que é quando Jesus fala, e Jesus fala isso e Mateus escreve, Marcos, o primeiro evangelho, escreve, depois Mateus também registra, Lucas registra, e aí o apóstolo São Paulo, na carta primeira aos Coríntios, ele escreve sobre aquilo que Jesus deixou. E eu quero destacar resumidamente apenas essas frases do versículo 24 e 25 de Jesus. Vamos ler juntos? Ele disse assim: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Este cálice é o novo pacto, a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Amém? Então, o apóstolo Paulo, ele escreve aos irmãos da igreja de Corinto, e, de forma geral, o Espírito Santo estava preparando ele para fazer esta carta, e essa carta permanecesse e fosse dentre os instrumentos canônicos, ou seja, aquilo que é considerado como sagrado, como escritura de Deus, como palavra de Deus, e ele escreve esse texto que também em Mateus, em Marcos, em Lucas você vai encontrar também. Só que Lucas destaca que Jesus diz, fazei em memória de mim. E Paulo destaca, fazei em memória de mim. E o interessante é que Paulo destaca tanto no pão como no cálice.
para você ter memorizado, mais do que a senha do seu cartão de crédito, mais do que a senha do seu cartão de débito, mais do que a senha do seu Wi-Fi. Adolescentes, jovens, têm memórias muito mais importantes do que as que vocês podem imaginar. Irmãos e irmãs, hoje, nesta noite, Deus quer que você deixe as lembranças ruins e fique com as lembranças que te dá vida e vida eterna. E Paulo escreveu isto para que a igreja tenha vida e vida eterna nas memórias, nas lembranças de que Cristo é o Senhor da igreja. Amém? E agora eu quero ler aqui um salmo, o salmo de número 78, e eu sei que, obviamente, este salmo é uma advertência, é uma instrução. Esse salmo é um salmo sapiencial. Todo salmo ele está relacionado à música, e muitos salmos, Davi fez em torno de 70 salmos, mas Moisés também escreveu. Há outros autores dos salmos. Este salmo não é de Davi, mas é um salmo de instrução e de sabedoria. Sabedoria para viver. E nós vivemos num mundo onde está faltando sabedoria para viver. E o que é sabedoria para viver? Sabedoria para viver é saber a hora de falar, saber a hora de não falar, saber a hora de ouvir, saber a hora de não ouvir, saber a hora de dar um passo, saber a hora de estar parado. Há tempo para todas as coisas, então é sabedoria. E este salmo, ele também vai falar que é necessário que se guarde em memória e transmita esta memória. E obviamente, se é para o pai passar para os filhos, o pai tem que ter em memória, porque eu não posso ensinar aquilo que eu não sei. Por isso que todos nós temos que saber, guardar em memória e estar recitando, remoendo, falando, escrevendo, lendo. Eu lembro que uma vez, eu e uma outra pessoa da igreja, eu lembro dessas práticas, escrevi e colocava no banheiro versículos, no quarto versículos. Uma vez acho que eu estava sofrendo um ataque das trevas, e a minha mente estava abalada, e eu falei, não, o inimigo vai ser derrotado. Eu ainda era jovenzinho, tinha lá talvez 18, 19 anos, foi uma tribulação, uma tentação de confusão. E eu escrevi alguns versículos, colocava, na época havia uma cômoda no quarto onde morava com os meus pais, e coloquei por todo lugar que podia, porque eu tinha que guardar a minha mente. É na sua mente que você define a sua estabilidade, é na sua mente que você guarda quem você é. E a palavra de Deus, o salmista, ele escreve dizendo para que nós tenhamos na mente e passemos isto a quem nós pudermos, a começar na nossa casa, guardando aquilo que Deus tem feito. Veja só o que ele escreve. Salmo 78, 1. Povo meu, escute o meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos, omitiremos dos nossos filhos, mas contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. E ele continua ainda. Ele decretou estatutos para Jacó e em Israel estabeleceu a lei. E ordenou aos nossos antepassados que a ensinassem aos seus filhos, de modo que a geração seguinte a conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, e eles, por sua vez, contassem aos seus próprios filhos. Então eles porão a confiança em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Eles não serão como seus antepassados, preste atenção, obstinados e rebeldes, povo de coração desleal para com Deus, gente de espírito infiel. Preste atenção que o salmista, ele escreve para que se faça sempre memória, lembrança e menção do que Deus havia feito e do que Deus é. Preste atenção, irmãos, que se eles não fizessem assim, eles desviariam como muitos dos seus pais haviam desviado no passado. Se você não guardar a memória, se você não guardar os códigos de Deus, as senhas de Deus, certamente você desviará. É guardando os códigos de Deus, a senha de Deus, a história de Deus, que nós não nos desviamos. E preste atenção, nós nunca podemos esquecer quem Deus é
e o que Deus faz. Lembrando quem Deus é, primeiro, nós vamos saber que Ele é santo. E santidade é o Senhor, então eu me santifico para a glória de Deus. Então eu sei quem Deus é. Lembrar do que Deus fez vai me dar razões de louvor a Deus. Ele me fez. Ele fez minha vida. Ele fez a minha história. Ele fez a minha casa, a minha família. Ele fez tudo. Então eu devo a Ele louvor até enquanto eu estiver respirando. O problema é que nós esquecemos de quem Deus é e do que Deus fez. E esquecemos rápido. Esquecemos muito rápido. É muito triste nós vermos que há um continente que avançou em alguns séculos atrás, e hoje esse continente está quase banindo o cristianismo, porque estão esquecendo quem Deus é e o que Deus fez. Está se tornando um continente pós-cristão. Estão se tornando um sepulcro aberto, um campo de materialismo. E nós vemos que, se nós não cuidarmos, podemos fazer assim como esses estão fazendo, esquecendo de quem Deus é, esquecendo do que Deus fez. E agora eu quero voltar ao Novo Testamento, no texto de primeira carta aos Coríntios, no versículo 29 e 30 do capítulo 11, que aí, assim como o salmista alerta, esse texto também alerta. Paulo alerta assim, olha, aquele que não faz em memória de Cristo corretamente, não lembra o que Cristo fez corretamente, não lembra da cruz, ele acaba comendo e bebendo o cálice, a santa ceia, sem discernir o corpo. Ele come e bebe agora para a sua própria condenação. E por isso há muitos de vocês fracos e doentes, e vários já dormem. E aí nós temos que tomar cuidado, porque quem escreve já dormem é Paulo. E se você prestar atenção, quando Paulo fala em dormir, ele também fala em morte. Então pode ser uma sonolência doentia, ou cansativa, ou uma sonolência de morte. Então fique atento, para que você não durma, para que você não morra, porque se você esquecer quem Cristo é e o que Cristo fez, você morre. E o diabo trabalha 24 horas para fazer nós esquecermos. E nós temos que ter em nossa mente como um capacete, irmãos, um capacete de proteção, como um capacete que protege a nossa mente. Nunca esquecer o que Deus fez, o que Cristo fez, o que Cristo é. Eu não posso esquecer as grandes obras do Senhor, porque o inimigo trabalha para que você esqueça. Irmão e irmã, em nome de Jesus, nesta noite, tome uma direção tática, proteja a sua mente, a sua cabeça, o seu coração, o seu pensar com o capacete da lembrança de quem o seu Deus é, do que o seu Deus fez. Em nome de Jesus, haja com tática. Nós vemos que os exércitos, os impérios que a Bíblia registra, eles tinham armamentos. Haviam períodos de cobre, depois o ferro, por isso que os filisteus dominavam Israel, porque tinham ferro. E Davi vai, investiga, dá uma de bobo, de doido, e descobre como que era a jogada do ferro. E aí ele consegue, então, fazer com que uns 400 homens que estavam desprezados por aí comecem um exército, e de repente, Davi começa a se sobrepor diante do maior exército que eram os filisteus. Eles tinham a técnica do ferro, eles dominavam então. E depois nós vimos, passando o tempo, chega o Império Romano tinha capacete. E aí era demais, porque às vezes um só tinha, mas não, era o exército inteiro, então ninguém podia deter o exército romano. E aí Paulo escreve dizendo, tenham o capacete de proteção da mente de vocês com o evangelho, com a graça, com a lembrança de quem Deus é e de quem Cristo é. Porque senão o inimigo vai tirar do teu coração, vai tirar da tua mente o que Deus fez, o que Deus é para você. Em nome de Jesus, eu quero rapidamente ver uma relação aqui entre o Salmo 78 e 1 Coríntios 11. Primeira coisa que tanto o Salmo fala, e tanto o pequeno texto de 1 Coríntios, mas tão profundo, porque é Jesus falando diretamente, ele fala de nós alimentarmos a mente com os atos poderosos de Deus. Irmãos, está havendo uma onda de preconceito com a Bíblia, e muitos crentes estão caindo nessa. Será? É assim mesmo? Não podemos, irmãos. A Bíblia, irmãos, se você tiver um pouco de esforço,
Nós temos uma Bíblia especial de estudo arqueológico e nós vemos como a palavra de Deus é tremenda, irmãos. Se não bastasse ela, nós temos dados arqueológicos, nós temos informações arqueológicas, nós temos sítios arqueológicos que provam coisas extraordinárias. Tem gente com muito preconceito dizendo que a Bíblia é balela. Como é balela se um povo resistiu a todo esse tempo e está lá na terra deles, na terra de Israel, e resiste a tudo que vem sobre eles? Milhões e milhões às vezes são mortos e ainda resiste. Porque o Deus de Israel está cuidando da sua promessa para com Israel, para nos alertar de que o Deus de Abraão vai cuidar do seu povo. É certo que agora Cristo veio e a igreja foi estabelecida, mas você tem ali um referencial, você tem ali uma lição do que Deus é, e tudo que está ali, biblicamente anotado e fisicamente comprovado. Meus irmãos, a Bíblia é um livro tremendo. Se não bastasse isso, nós temos os descobertos da década de 1940 nas cavernas de Qumran. E você pode falar assim: eu tenho um livro que não é uma invenção humana, é uma inspiração divina do Espírito Santo, e nesse livro me baseio nas suas promessas, na sua graça. E se não bastasse essas coisas, ele veio, ele desceu da glória, ele pisou essa terra, nasceu numa manjedoura, cresceu em Nazaré, chamou pescadores, enfrentou as autoridades sem uma arma sequer e venceu um império. E ele é Jesus, e ele mudou a história, e ninguém mudou a história. Em 1917 inicia a Revolução Bolchevique, o início da União Soviética. Eles falam: nós vamos dominar e tirar a religião, acabar com a religião, e nós vamos ser maiores do que a Bíblia. 1989, cai o Muro de Berlim. 1990, a União Soviética só tinha arma, tanques, navios, mas não tinha comida, não tinha ordem, não tinha nada. A União Soviética acabou e a palavra de Deus continua. Queimada aos milhões, pastores mortos, cristãos mortos, mas a palavra de Deus continua. Se você esquecer quem Deus é, se você deixar de alimentar a tua mente, você vai ter problema na sua vida. Outra coisa que o salmista fala, que quando nós trazemos a memória, e quando Paulo está escrevendo, é para que nós venhamos alimentar a nossa confiança, irmãos. Você tem que confiar. Você tem que confiar. Mesmo quando tudo diz que não, você tem que confiar. E você só faz isso em sintonia com a palavra de Deus, em sintonia com a ação divinal do Espírito Santo, irmãos. Não tem outro jeito. Outra coisa, além de você alimentar a sua confiança, nós guardamos a lembrança e a memória do que Cristo fez e do que Cristo é, para nós obedecermos. Para nós obedecermos o Cordeiro, porque é melhor obedecer. É melhor obedecer do que depois correr atrás. É muito melhor obedecer. E é interessante que o salmista diz que lembre que os seus pais, traga à memória também que os seus pais não guardaram a lembrança e desobedeceram e se tornaram rebeldes e caíram e foram mortos. Porque a desobediência, ela leva à rebeldia. Mas quando eu lembro quem Deus é e o que Ele fez, eu evito a rebeldia. E o que é rebelião? Senão como feitiçaria, como diz a Bíblia. A rebelião é isso, é loucura. Nós vemos um país que não era maravilha, mas era muito melhor do que está hoje, é fronteira conosco. Voltou o sarampo. O sarampo. Não existe mais gatos nem cachorros em Caracas. Porque fizeram uma rebeldia, uma rebelião, uma revolução socialista de cunho comunista. Não se tem mais caixões para enterrar as pessoas por perda de peso. Não existem pessoas gordas na Venezuela. Não existe simplesmente.
Porque estão todos lá passando fome, porque loucos quiseram fazer uma rebeldia, destruindo o próprio povo, matando o próprio povo. Foi terrível ouvir uma mulher dizendo assim: há meses eu só como manga, manga verde, manga de vez, manga cozida, manga crua. Há meses eu só como manga. Eu falei, não sei como que lá tem tanta manga, porque aqui passa tão rápido. E aquela mulher, até bem apresentável, falando isso, eu falando, meu Deus, a rebeldia. Evite isso, porque se você não guardar a sua memória, a sua mente, conforme diz o salmista, e você trazer, você falar, passar aos seus filhos, você passar à frente aquilo que Deus fez e que Deus é, aquilo que Cristo fez na cruz, aquilo que significa a cruz bendita de Cristo, você vai ter problema. Mas hoje nós estamos aqui exatamente para nos livrarmos do problema. Amém, irmãos? Eu estou aqui para me livrar de problema. Eu estou aqui hoje para isso. E última coisa para concluir. Última coisa é você nunca esquecer a mensagem da cruz. Tem um cântico que está no Inário e diz assim: sim, eu amo a mensagem da cruz. Havia uma revistinha da editora Betânia, chamava Mensagem da Cruz, né? E aí a gente recebia pelo correio. Se você quisesse, você preenchia, né? Mandava, e eles mandavam para você a mensagem da cruz. Legal, era o tempo das revistas. E hoje existe tudo online, né? Você tem acesso. Mas eu quero destacar aqui, além do hino, além do material que já foi feito, nunca esqueça a mensagem da cruz. Eu não estou falando que agora você tem que fazer um altarzinho com uma cruz. Não estou dizendo isso. Eu não estou dizendo agora que você tem que escrever cruz ou pôr no seu nome, José da Cruz. Apesar que tem pessoas que têm um nome, mas não tem problema. Porém, não é isso. Lembrar da mensagem da cruz é estar ligado. Ele morreu na cruz pelos meus pecados. Porque nós vivemos num momento em que o ser humano está dizendo assim: mas nós não somos ruins, nós somos bons. E aí, mas o homem, é melhor achar que ele é ruim do que achar que ele é bom. Porque na verdade ele é ruim. Deus fala para Noé que ele não vai mais destruir a terra com água. Porque a destruição é consequência do pecado. O pecado tem um salário, o salário do pecado é a morte. E aí ele fala que o homem ele tem uma tendência desde a sua meninice ao pecado. E o apóstolo Paulo vai escrever dizendo do conflito, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu acabo fazendo. E aí um cara, médico, psiquiatra, início do século passado, certamente leu bastante, e fala do problema dos egos, do controle dos egos. E as pessoas falam, não, esse estudioso, começa com F, ele explica tudo. E tem gente que fica fascinado, vai nas faculdades, tem anos de estudo sobre ele, tem enciclopédias sobre ele. E aí você vai para a Bíblia, você descobre lá, o Espírito Santo já falou para Paulo, miserável homem eu sou, cheio de crise, cheio de doideiras, cheio de egos descontrolados. Quem vai me livrar da minha desgraça? Quem vai me livrar do meu mal? É a cruz de Cristo. É a reconciliação que Ele fez lá. É o perdão que Ele dá. É sentir a paz que Ele falou. E Jesus é demais. Ele fala assim, eu deixo-vos a paz. Ele podia só falar isso. Ele fala, eu deixo-vos a paz, porém, a paz verdadeira. A paz que o mundo, que nada pode dar. E nós vemos a carência de tudo isso. E quando nós olhamos para a mensagem da cruz, nós vemos que a cruz ela nos mostra que houve um amor de verdade até o fim. Amar de verdade até o fim. Mas lá tem uma ponte que caiu. Então eu não vou mais na viagem não. Jesus podia falar isso, caiu tantas pontes, pai, eu não vou continuar não.
Mas Jesus, ele reconstruía a ponte, ele refazia a ponte. Se a ovelha tivesse saído do aprisco, estava longe, ele falou que deixava as 99, ia longe, dava a volta para pegar a ovelha e trazer nos seus braços. O bom é que nós perdemos a paciência. Jesus não perde a paciência. Eu quero dizer que o bom é que Jesus não perde a paciência, apesar que nós perdemos. Às vezes dá vontade de pegar o filho pela orelha e trazer. Às vezes o pastor tem vontade de pegar a ovelha pela perna e ir trazendo, e falando assim, agora vai bater a cabeça 500 vezes, porque a cabeça é dura, às vezes vai melhorar. Mas Jesus não, ele é o bom pastor. Haviam vários tipos de pastores, e Jesus estava usando a figura do pastor. Tinha o mercenário, que era pago, tinha aquele que era o proprietário mesmo delas, e tinha aqueles que tinham DNA. E por isso que ele fala, pegou nos ombros. E eu lembro que fui pregar no Rio Grande do Sul, e eu estava em Veranópolis, um lugar lindo ali, e estávamos lá num lugar onde muita coisa era produzido. Era um seminário antigo, e como não tinha mais alunos ali, então eles locavam as salas. Um lugar maravilhoso, era uma chácara. Então tinha verduras, tinha chiqueiro para porcos, tinha boi, dali tirava o leite, e tinha as ovelhas. Talvez você já ouviu, mas talvez muitos não ouviram. E tinha um curral que era 1 metro acima da terra. E então, cheguei lá à tarde, cheguei na sexta-feira, era no sábado que ia começar, fui andar, à tardezinha o cara, vamos, e um tocava lá, eu tocava aqui, elas subiam tudo e ficavam num quadrilátero em cima. E eu falei, boa tarde. O senhor guarda tudo aí por causa do frio? Porque lá era frio, né? Falou, não, tem o frio também, mas é porque as ovelhas são muito fracas, muito frágeis, não enxergam muito bem, e elas são apavoradas. E se elas ficarem à noite, o cachorro chegar e começar a ameaçá-las, elas por si vão ficar demandando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, dá um infarto, morre. Só do cachorro ficar latindo, tal. Ela entra em desespero, vai para lá, vai para cá, morre. Então, para a gente não perder as ovelhas, a gente põe tudo aqui, fecha, elas ficam ali guardadas. Agora, aquele homem, é lógico, depois de um tempo, ele iria matar aquelas ovelhas para fazer churrasco de ovelhas, que é gostoso. Mas Jesus, ele é o bom pastor, que nos livra do lobo, nos livra dos cachorros, nos livra do mal e nos acolhe no seu aprisco para que nada venha nos destruir. Eu vi ali naquele homem um exemplo de um pastor cuidadoso, mas não é o bom pastor, porque o bom pastor é Jesus. Então, querido, Jesus nos amou até o fim. Talvez tem gente aqui que está querendo desanimar o seu amor por alguém que é importante na sua vida. Não pare com isso. Nós temos visto agora, Jesus falou que haveria problemas de filhos contra pais, nós temos visto, infelizmente, filhos matando o próprio pai, a própria mãe. Não passa na ideia, na cabeça. Então o amor deles foi até o momento que o pai e a mãe podem dar dinheiro. Não pode, então mata. Aí já pega a herança. Só esquece que não tem crime perfeito, e depois, se você mata o autor da herança, você não tem direito à herança. É o Código Civil. É a lei. E por mais que sejamos um país de terceiro mundo, vai se descobrir uma hora. E nós vemos por quê? Porque em algum momento eles perderam o amor pelo pai, pela mãe, pelo irmão, pela irmã, pelo esposo, pela esposa. Não perca o seu amor, querido. Vá até o fim. Mas a estrada é esburacada. Você é uma estrada esburacada e Jesus foi até você. Eu sou uma estrada horrível, mas Jesus entrou na minha estrada e falou assim, vem. Então, não deixe de amar e de amar até o fim. Não deixe de fazer e faça até o fim. Outra coisa, quando nós olhamos para a mensagem da cruz, é que nós vemos que ali houve o cumprimento de uma missão. Cumprir a missão. Cumpra a sua missão, querido. Todos os dias. Cumpra sem reclamar. Às vezes aquela dona de casa está lá falando, faz comida todo dia. Às vezes tem gente falando assim, tem que lavar a louça todo dia. Eu lembro que eu estava lá no Hospital Sara Kubitschek, e
é um centro incrível de referência para reabilitação, e tinha lá uma bacia, uma bucha. E eu falei, o que essa bacia, esse prato, essa bucha, esse talher está fazendo aí? Sabe o que era? Era para ver se aquelas pessoas conseguiam fazer. E quando aquelas mulheres, aqueles caras conseguiam pegar o prato e dar uma volta, eles ficavam todos felizes. Falou, estou melhorando, né, doutora? E aí então a fisioterapeuta ou a TO falava assim, está indo bem. E às vezes a gente está reclamando porque lavou a louça. Dá vontade de levar lá e falar assim, aí, quer trocar de lugar? Tem pessoas que reclamam da vida que tem, mas a cruz, ela nos ensina que é bom a gente parar de reclamar, parar de murmurar, porque Jesus podia ter reclamado, fala, povo duro, Pai, esse povo é bucha, esse povo é terrível, estão me xingando, estão me ofendendo, estão cuspindo em mim, estão falando besteiras, loucuras, estão me afrontando, Pai. Mas ele cumpriu a sua missão. Cumpra a sua missão como pai, como esposo, como mãe, como filho, como filha, sem reclamar, meu querido, em nome de Jesus. Cumpra no seu trabalho, nos seus estudos, naquilo que você está fazendo. Tem gente que fala assim, estou estudando muito. É lógico, você vai o quê? Querer estudar pouco? Estou trabalhando muito. É lógico, você vai ter que trabalhar muito. Você tem saúde, graças a Deus. Fala, graças a Deus, trabalhei bastante. Então vai lá, em alguns lugares, vai nos hospitais, e pergunta para a pessoa doente, o que você queria? Eu queria trabalhar. Mas trabalhar cansa. Falou, cansa é ficar na cama. Cansa é ficar num quarto branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Branco, branco, branco. Cumpra a sua missão. Outra coisa, irmãos, que a cruz mostra, e nós temos que lembrar, é servir sem esperar algo em troca. Tem gente que faz alguma coisa e já quer ser reconhecido. Doido para ser reconhecido. Tem até a musiquinha que canta, né? Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Tomara que seja verdade. E às vezes nós queremos o reconhecimento e não adianta. Não há reconhecimento sempre, querido. Eu mesmo tenho problema. Quando eu aplaudo alguém, a pessoa cai. Eu elogio alguém, dá tudo errado, então eu fico quietinho. Então, meu irmão, se eu ficar quieto, fica feliz. Você está indo bem. Porque quando eu elogio, dá tudo errado. Eu posso dar uma lista para você. Esse dia eu encontrei um pastor, falei, vamos tomar um café? Vamos. Cheguei, estudei com ele, quando nós fizemos faculdade, né? Eu fiz direito, ele fez economia, éramos amigos de outras épocas. Encontrei ele, manda sempre uma mensagem, falei, cara, vamos tomar um café esse dia. Vamos tomar um café. Vamos tomar café? Aí ele falou assim, rapaz, eu não tenho sorte com elogio. Eu falei, você não tem? Não. Eu também sou azarado. E aí ele falou, também? Eu falei, cara, porque assim, eu elogio um negócio, dá errado. Ele falou, eu também. Eu falei, então, vamos investigar isso daí. Eu sei que eu não posso elogiar. Eu elogio minha esposa, eu elogio minha filha, meu filho. Às vezes podemos elogiar alguém, mas assim, tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado. Amém? Não faça nada esperando um elogio, esperando algo em troca. A cruz foi terrível e ele não esperava reconhecimento mesmo lá na cruz, Cristo Jesus. Outra coisa, fazer a sua voz ser ouvida mesmo sem você falar. Sabe quem são as melhores pessoas? Aquelas que não falam e pregam só por ela mesma. A vida dela é uma pregação. Fazer a sua voz ser ouvida mesmo em silêncio. É você olhar e falar assim, já entendi. Olhar e falar assim, que lição. Querido, quando a nossa vida fala mais do que as nossas vozes, então você está no caminho certo. Porque Jesus, matematicamente, como eu já falei e repito, o Evangelho de Deus em questão numérica é ridículo. Agora, em questão prática, é riquíssimo, glorioso, extraordinário, maravilhoso. Então, meu irmão, minha irmã, faça a sua voz ser ouvida mesmo em silêncio. Outra coisa é fazer o que é justo, não nos isenta de injustiça. Tem muita gente que fala assim, pastor, por que comigo tem tanta injustiça? Lembra de Jesus, olha para a cruz. O que Jesus Cristo fez? Ele curou. Depois ele expulsou o demônio, depois ele trouxe o evangelho, depois ele trouxe vida.
tocou em quem nunca era tocado. Além dele curar o miserável, pobre, cego, ele permite contato, ele fala, ele trata. Meu querido, se você faz algumas coisas certas, coisas erradas vão te perseguir. É um imã. Por isso que existe o termo injustiça, porque a injustiça é a perseguidora da justiça. Então você vai fazer a coisa justa e vai surgir uma injustiça. E lembre-se, nunca nascem rosas a toda hora, mas nasce sempre abrolhos, pragas e outras coisas sem ninguém plantar. Você sempre será perseguido se você fizer o que é certo. Sempre haverão injustiças à sua frente, porque a cruz nos faz lembrar disso. E aí nós falamos, Senhor, por que eu estou sofrendo, Senhor? Senhor, por que eu estou passando isso, Senhor? Porque aquele que é justo padecerá situações, dificuldades, porém o seu Deus há de fazer justiça ao seu tempo. Amém? E última coisa, irmãos, a cruz nos ensina a suportar coisas tristes, sem nos tornarmos uma pessoa triste. Guarde isso. É a cruz. O único método, a única terapia, o único remédio, a única inspiração para que nós aprendamos como suportar coisas tristes sem nos tornar pessoas tristes. Porque muitas vezes as amarguras da vida nos tornam amargos. As tristezas da vida nos tornam tristes. As angústias da vida nos tornam angustiados. E Jesus poderia ser uma pessoa triste, insuportável e angustiada, mas ele não foi. Olhem para mim, preste atenção. Talvez nesta noite, o teu copo de tristeza, de angústia, de decepção, de frustração está lá em cima. E em vez de você pegar aquele copo e falar assim, isso eu não vou beber, e jogar fora, você vai acabar bebendo esse copo. Nesta noite, a cruz está dizendo, joga fora o copo. Deixa sair tudo isso. Lave o copo e ponha perto da fonte de água viva, e beba água viva. Água que não tem amargura, que não tem tristeza, que não tem lembranças de chateações. Mude a sua mente, o seu coração. Traga à memória o que realmente nos dá esperança, conforme a palavra nos diz. Traga à sua mente o sacrifício da cruz. Alimente a sua cabeça, a sua mente, o teu interior, com aquilo que a palavra de Deus nos deixa. Eu estava lendo um livro do C.S. Lewis, estou lendo, né? E aí ele escreve uma frase, eu achei legal essa linha. E ele diz que em Cristo, uma nova espécie de ser humano surge. Surge um novo ser. E essa nova vida, ela começa com ele, e essa vida deve ser posta dentro de você, dentro de nós. E quando nós olhamos para a cruz, nós temos a chance de colocar em nós a obra da cruz. E a obra da cruz tem tudo isso, porque é Cristo, esperança da glória. Esta noite, eu só quero dizer isso para você, que as nossas lembranças têm que ser a que Paulo escreveu, que Jesus deixou, tem que ser do Salmo 78. E que esse divã salmista, que essa carta de amor de 1 Coríntios, fundamentada também em Mateus, Marcos e Lucas, na palavra de Jesus, façam isto, lembrando-se de mim.